Deus abençoe você e que você seja bem-vinda e bem-vindo em nome de Jesus à continuidade de nossa reflexão e meditação no livro do apóstolo João, seu evangelho a respeito de Jesus de Nazaré, sua obra, sua vida, sua missão. No dia de hoje falaremos sobre os capítulos 16 a 19, que abordam desde mensagens de Jesus, passando por sua oração sacerdotal, até a sua paixão, crucificação e morte. Portanto, no dia de hoje temos assuntos bastante intensos para tratar. Inicia-se o capítulo 16, falando Jesus em continuidade à narrativa do capítulo 15, a respeito, primeiramente, da perseguição imposta aos servos de Deus. Jesus deixa claro que muitos que empreenderem esta perseguição pensarão estar prestando um serviço sagrado a Deus. Jesus aqui lança o entendimento mais corriqueiro que sucede ao redor daqueles que perseguem os servos de Deus. Estes, quando movidos por uma convicção interior, chegam muitas vezes a entender que este não é um chamado simplesmente de suas próprias consciências, mas um serviço a Deus. Por isso, estar muitas vezes entre os inimigos do Senhor, aqueles que entendem serem religiosos, devotados e muito zelosos da preservação da sã doutrina. Quantas vezes gente religiosa pode matar cristãos? Quantas vezes gente muito religiosa que entende-se servindo a Deus pode perseguir gente que, na verdade, tem um coração sincero diante do Senhor. Assim como Paulo, que perseguiu tantos cristãos, estar convicto de algo não nos faz estar corretos a respeito disso. Jesus continua falando a respeito da obra do Espírito Santo. E, entre outras coisas, ele começa a dizer primeiramente: é melhor que eu vá para o Senhor, que eu vá para o Pai, para que possa vir o Consolador, ou o Encorajador. E então Jesus delineia a obra de convencimento do Espírito Santo. Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Jesus diz que deverá o Espírito Santo convencer o mundo do pecado, porque os homens não creem em Cristo. Da justiça, porque ele vai para o Pai. E do juízo, porque o governante deste mundo já está condenado. Ou seja, o cerne de todo e qualquer pecado é não crer em Jesus. Porque não cremos em Jesus, não cremos que é melhor uma vida de fidelidade e retidão do que uma vida de luxúria, prazeres promíscuos e sem qualquer compromisso. Porque não cremos em Jesus, ao invés de uma vida de simplicidade e generosidade, decidimos por uma vida dissoluta, corrupta, dada ao dinheiro. Porque não cremos em Jesus é que decidimos muitas vezes sermos egoístas ao invés de altruístas. Porque não cremos, pecamos. Da justiça, quando ele diz que é porque então irei ao Pai, é porque a justiça de Deus, o justo mesmo neste mundo, não era Jesus andando em meio do povo sendo questionado em relação à sua divindade e tendo de convencer a humanidade a respeito de quem ele é. Justo mesmo era este Deus estar na glória, como diz o apóstolo Pedro, imarcessível, imurchável, que não pode falhar, da glória eterna, que
que nenhum homem pôde ver e permanecer vivo. É dessa justiça que o Espírito Santo nos convence. E do juízo, porque o governante deste mundo já está condenado, pois o julgamento já foi dado. Satanás já foi condenado. Este Espírito é chamado de o Espírito da Verdade. E então, Jesus começa a predizer sobre sua morte e sua ressurreição. E inicia-se assim o capítulo 17 com a sua oração sacerdotal. Lhe estimulo a ler este capítulo com bastante atenção, relê-lo, para compreender, a meu ver, um dos momentos mais sublimes do Evangelho. João retrata uma oração de Jesus para os seus discípulos. E quero lhe dizer algo muito especial. João retrata uma oração de Jesus por mim e por você. Eu dividiria esta oração sacerdotal de Jesus em duas partes. Uma primeira parte, e aí fazendo aqui uma estrutura da oração, de forma muito simplória, quando oramos e nos debruçamos diante do Senhor com uma preocupação, com algo que incomoda nosso coração. Trazemos então ao Senhor um pedido, delineamos diante do Senhor o nosso contexto, derramamos diante dele nosso coração em uma confissão e então esperamos uma resposta. Na primeira parte desta oração sacerdotal, Jesus deixa claro que esta oração é de alguém que sabe que chegou a hora. Ou seja, esta oração ela é crítica, dramática, pois Jesus sabe que em breve será a hora do apogeu do seu ministério, do momento último de sua vida nesta terra. Sua preocupação é que não há mais tempo a perder. E por isso o seu pedido principal nesta primeira parte é: glorifica o teu filho. Glorifique o teu filho. E nesta conversa com o Pai, ele então vai dizendo que este Deus a quem ele se reporta lhe deu autoridade. Este Deus a quem ele se reporta é a razão da vida eterna. Pois Jesus aqui nos fala algo muito especial neste capítulo 17. Quando pensamos o que seria a vida eterna, e para alguns surge uma dúvida: a eternidade será o quê? Como preencheremos este tempo? Ficaremos o tempo todo ali curtindo deitados numa grama até cansarmos e entrarmos num tédio universal, num momento cósmico de ócio? Jesus deixa claro que a vida eterna é essa: conhecer a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Conhecer a Deus é algo que preencherá toda a nossa eternidade, pois dele jamais se poderá tudo conhecer. Por isso o profeta Oséias diz ainda no Antigo Testamento: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conversa o Senhor Jesus ainda com o Pai, falando que ele já havia glorificado, que ele revelou o seu nome. Como diz os versículos 6 a 8, eu revelei teu nome àqueles que me deste do mundo. Eles sempre foram teus. Tu os deste a mim. Eles obedeceram à tua palavra. Agora eles sabem que tudo que eu tenho vem de ti, pois lhes transmiti a mensagem que me deste. Eles a aceitaram e sabem que eu vim de ti, e creem que tu me enviaste. Na segunda parte, a preocupação de Jesus é a respeito daqueles que o Pai lhes deu. E este grupo comporta dois tipos de pessoas, alvos desta oração: os discípulos que estão ali, ouvindo esta oração para reportá-la às gerações seguintes, dos discípulos que acabaram de partilhar o pão,
dos discípulos que viveram 3 anos e meio com Jesus. Mas Jesus também fala a respeito daqueles que virão, daqueles que ainda irão crer nele. Jesus está orando e incluindo nesta oração eu e você. Neste ano de 2022, séculos e séculos depois, é a respeito de nós que ele está falando. É a nós a quem ele se dirige em sua oração. E seu pedido, claro, é: protege-os, Pai, com o poder do teu nome. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Por isso, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus vai deixando claro que ele irá para a presença do Pai, que ele lhe deu a estes discípulos a tua palavra, Pai. E este pedido é um pedido que se renova séculos e séculos depois. E sabemos que para cada uma dessas orações de Jesus, houve uma resposta. Quando Jesus pediu ao Pai: glorifica teu Filho, nós sabemos que ele foi glorificado. E quando ele disse: não peço que tire os discípulos do mundo, mas que os livre do mal, este pedido foi atendido em Pedro, Tiago, João, e está sendo atendido na minha e na tua vida. No capítulo 18, seguimos com a paixão de Cristo. João, assim como os demais evangelistas, retrata em detalhes este momento único. Das passagens da vida de Jesus você deve ter percebido, e se você vem acompanhando esta série, teve a sua oportunidade de ler e refletir sobre cada um dos evangelhos, e este é o quarto. Alguns falam a respeito do nascimento de Jesus em detalhes, outros menos. Alguns citam a genealogia, outros sequer passam por ela. Uns falam a respeito deste Jesus do ponto de vista filosófico, como João, outros precisam ser bastante práticos e diretos, como Marcos. Mateus tenta abordar este Jesus para um público judeu. Lucas, como um historiador, tenta registrar para Teófilo e para pessoas não judias a compreensão deste Jesus Cristo. Mas, num ponto, todos eles se debruçam de forma bastante detalhada. E este ponto é a crucificação, morte e ressurreição de Cristo, pois era claro para seus discípulos: Jesus nasceu para morrer. João traz alguns pontos que os demais evangelistas talvez não abordaram, e João tem o privilégio de ser o evangelista que escreve o mais tardio dos evangelhos. Por isso, talvez ele não se debruce sobre alguns detalhes, indo para outros. Jesus, para João, por exemplo, não fica inerte esperando o approach, a abordagem de Judas. João fala que Jesus foi ao encontro deles. Ou seja, João deixa claro que Jesus tinha uma postura ativa na sua crucificação, morte e ressurreição. Ou seja, Jesus não foi vítima, mas Jesus estava no controle. Jesus sabia que tinha nascido para morrer. João também deixa claro aqui algumas passagens que não são citadas pelos demais evangelistas para ressaltar o aspecto divino de Jesus. Quando Jesus é abordado por Judas e os soldados, Jesus, de acordo com João, diz: sou eu. Expressão que também está nos lábios do Pai. Quando Moisés o encontra no Monte Horebe, a sarça ardendo, e lhe pergunta: como vou dizer que o Senhor se chama? E Deus então responde a Moisés: eu sou o que sou. E diga que eu sou me enviou a vocês. Este eu sou é o que Jesus reproduz
a Judas e aos soldados, quando perguntam: quem é Jesus? E Jesus diz: sou eu. E João retrata que naquele momento todos recuaram e caíram para trás. E mais uma vez Jesus perguntou: a quem vocês procuram? E novamente eles respondem: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus é abordado por estes soldados que acompanhavam Judas, e neste momento Pedro, como também foi retratado por outros evangelistas, se levanta contra os soldados numa tentativa de demonstrar que ele não iria aceitar passivamente a prisão do seu mestre. Ele então corta a orelha de um soldado que aqui no Evangelho de João é denominado como Malco. Este Malco, que em hebraico significa rei, ou seja, não é casual que este homem esteja ali. Quase perde a sua vida e perde então uma porção da sua orelha que, na descrição dos evangelhos, é reposta imediatamente por um ato miraculoso de Jesus, que pega essa orelha partida, coloca de volta. E mais tarde vemos que este Malco é retratado como um seguidor de Jesus. Talvez porque este momento único de ação compassiva de um mestre que está sendo preso e de seu milagre sobrenatural ao colar sua orelha tenha sido um testemunho poderoso de quem este Jesus era. Jesus é levado então a Anás e Caifás. Anás e Caifás são mencionados ambos como sumos sacerdotes, algo não muito comum, pois o sumo sacerdote historicamente era um único sacerdote que liderava e que era o grande sacerdote do templo dos judeus. Anás e Caifás eram familiares. Caifás era genro de Anás. E muito provavelmente ambos permaneceram como sumos sacerdotes por conta desta promiscuidade nas relações de poder que existiam neste cargo de sumo sacerdote à época. Existia uma subserviência ao império, pois o império os permitia existir e coexistir com o império, e a Pax Romana entendia que era importante que deixasse esses povos dominados terem algumas de suas características culturais preservadas. Então Anás e Caifás era esse tipo de igreja que se relacionava com o poder, que se promiscuía com o poder, que usufruía do poder, que trocava cargos com o poder, que recebia verbas do poder. Qualquer semelhança com situações atuais é mera coincidência. Anás e Caifás então julgam Jesus. E Anás e Caifás são os julgadores deste primeiro ato de injustiça contra Jesus, tendo por testemunhas Pedro e um outro discípulo, que não é citado, mas se compreende que seria João. E aqui vemos, neste momento em que Pedro e este outro discípulo seguem durante o processo de julgamento de Jesus perante o sumo sacerdote, a primeira negação de Pedro, a segunda negação de Pedro, a terceira negação de Pedro. Pilatos então recebe Jesus depois do julgamento do sumo sacerdote, e Pilatos, conforme relatos nos outros evangelhos, julga Jesus incomodado, pois sua esposa havia recebido uma revelação sobrenatural de que este Jesus era inocente. E Pilatos tenta se desvencilhar deste incômodo que é este Jesus inocente sendo trazido à sua presença para ser julgado. Aqui vemos estas duas instâncias coexistindo, pois os judeus, através do sumo sacerdote, acusavam Jesus de um pecado religioso, qual seja o da blasfêmia. Jesus se autodenominava Filho de Deus. Portanto, estava cometendo um grave crime de se comparar a Deus. No entanto,
este lapso de Jesus não teria o quinhão de levá-lo à morte, pena que só poderia ser imposta pelos romanos. No entanto, os sumos sacerdotes, eles mudam a denúncia e o crime de Jesus, de acordo com os judeus, no relato aos romanos, deixa de ser simplesmente de se autodenominar filho de Deus para se denominar rei dos judeus, pois isto poderia ser considerado perante os romanos como um crime de sedição, um atentado contra a autoridade do César. Por isso, é levado a Pilatos, e Pilatos, percebendo este ardil dos líderes judeus, tenta se desvencilhar, e muito provavelmente incomodado também pela fala de sua esposa, que vem perturbada depois de uma noite insone dizer que aquele homem era inocente. Ao discutir com Jesus a respeito disso, Jesus começa a conversar com Pilatos, e Pilatos vai cada vez mais se convencendo de que Jesus é inocente. Jesus, então, ao final de sua fala, diz algo que perturba Pilatos. Todos que amam a verdade ouvem a minha voz. E Pilatos então responde: Qui veritas est? O que é a verdade? Pergunta essa que não tem uma resposta. Pilatos tenta então criar um estratagema para libertar Jesus e traz então à tona uma tradição. É época de Páscoa. Vamos soltar um preso. Vendo que Jesus era um inocente, um líder religioso, querido pelas pessoas, um líder que havia uma semana antes ter sido recebido em Jerusalém com grande festa, enquanto as pessoas gritavam Baruch haba b'shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor, lançavam suas vestes, e ele então adentrava triunfalmente Jerusalém. Pilatos imagina que esta possibilidade será o suficiente para libertar Jesus. E aí pergunta: querem que solte Jesus ou um guerrilheiro Barrabás? E o povo, insuflado pelos líderes judeus, desejam Barrabás e gritam em relação a Jesus: crucifica-o. Pilatos então manda açoitar Jesus, entendendo que talvez este sofrimento poderia aplacar a ira do povo. Jesus é açoitado. Chicotes que contêm em sua ponta chumbo, ossos de animais, que vão se cravando nas costas de Jesus e rasgando-lhe a pele à medida que o chicote é encravado e puxado em quase 40 movimentos como estes nas costas de Jesus. Pilatos então repete 2 vezes no Evangelho de João: eu o considero inocente. No entanto, os judeus gritam: ele deve morrer, pois ele se denominou Filho de Deus. E os líderes judeus deixam claro: se você soltá-lo, será um crime de sedição contra o César, pois ele se autodenominou rei. Pilatos lava suas mãos e Jesus segue para a crucificação. Jesus segue para a crucificação carregando a sua trave horizontal, que para os romanos era chamado de patibulum, que depois seria acoplada na trave vertical, seria o staticulum. Este movimento de carregar a sua cruz foi o momento onde Jesus, e aqui não é um detalhe de João, mas Lucas se debruça sobre esse detalhamento em que Simão Cireneu, inclusive, apoia Jesus nesse processo, pois Jesus está debilitado. Diferentemente dos demais crucificados, que eram levados quase que íntegros à cruz e passavam dias ali, Jesus estava ali indo para a crucificação, já tendo sido alvo de chicotes, de socos, de uma coroa de espinhos, que continha espinhos que podiam chegar a 30 centímetros. Então Jesus chega numa condição física bastante deplorável.
Quando chega até a cruz, Pilatos manda colocar sobre ela uma placa a zombar dos judeus, mas sem saber, ao pronunciar algo profético. Pilatos escreve em grego, aramaico, em latim, aramaico e hebraico: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Jesus Nazareno, Rex Judeus. E o acrônimo, que segundo alguns poderia compor o nome indizível de Deus. Isto incomoda os judeus ao ver ali a inscrição Jesus Nazareno, Rei dos Judeus, e eles pedem que Pilatos altere para "Ele disse, eu sou o Rei dos Judeus". Mas Pilatos retruca dizendo: "O que eu escrevi, escrevi", e não retira. Há um incômodo em Pilatos, mas não há uma ação efetiva em Pilatos. Há um desconforto em Pilatos, mas não há uma ação em Pilatos. Pilatos é um exemplo histórico de que não basta nos incomodarmos com a injustiça. Precisamos lutar contra a injustiça. Não basta discordarmos da injustiça, mas precisamos fazer tudo aquilo que estiver às nossas mãos. Pilatos entra para a história como um homem conscientemente bom, mas covarde. Jesus, então crucificado, tem a seus pés Maria, sua irmã, Maria, esposa de Clopas, e Maria Madalena. Mulheres. Os homens fugiram. Estão as mulheres aos pés da cruz. Juntam-se a elas o discípulo amado, a quem Jesus se volta entre uma das suas frases ditas na cruz e diz, olhando para ele e para a sua mãe Maria: "Eis aí a tua mãe". E olhando para Maria diz: "Eis aí o teu filho". A preocupação de Jesus é para que eles não se sintam desesperadamente sozinhos, como provavelmente se sentiam ao ver que Jesus estava bradando suas últimas palavras. Jesus grita então, de acordo com João, que está com sede, ao que ensopam uma esponja no vinagre e colocam na ponta de um caniço de sopo. Só gostaria de relembrar que esta esponja que colocam na ponta deste caniço era um caniço e uma esponja muito utilizado em banheiros públicos romanos. Os banheiros públicos romanos eram assentos moldados na pedra, sob os quais corria um fluxo de água que mantinha aqueles lugares com algum nível de higiene. Essa água que fluía sob os assentos, onde as pessoas defecavam e urinavam, ia limpando e servindo como uma descarga desses dejetos. Nesses locais, muitas vezes banheiros públicos, havia música ao vivo, em alguns casos incensos para tentar disfarçar o odor, e também havia esponjas na ponta de caniços. Essas esponjas, que serviam como os papéis higiênicos da época, eram utilizadas para essa higiene dos órgãos e depois passadas nessa água corrente para servir como esta primeira higiene do corpo após defecar e urinar. É esta esponja que os homens embebem no vinagre para matar a sede de Jesus. Jesus então brada em alta voz, dizendo: "Está consumado". Inclina sua cabeça e entrega seu espírito. A palavra de Deus diz que os líderes judeus começaram a exigir que terminassem aquele espetáculo de horror, pois iniciaria-se o sábado, o Shabá, e de acordo com a tradição judaica, eles teriam que guardar este sábado e, portanto, deveriam resolver aquela situação antes desta data tão importante, inclusive por ser a Páscoa.
Em função disso, os soldados começam a quebrar as pernas dos crucificados, pois ao quebrar-lhes as pernas eles não teriam mais sustentação e seriam então quase que imediatamente mortos por sufocação, pois os ossos dos seus braços interromperiam o fluxo de oxigênio e eles morreriam rapidamente ali na cruz. Quebram as pernas dos dois crucificados ao lado de Jesus, os denominados bom e mau ladrão. Quando vão até Jesus, no entanto, Jesus já está morto. E então cumpre-se a profecia do salmista quando diz que nenhum dos seus ossos seria quebrado. Ainda nos conta João, neste capítulo 19, que Jesus, então, é alvo de um pedido de dois homens ricos e influentes, José de Arimateia e Nicodemos. José de Arimateia, um homem influente, parte do Sinédrio, assim como Nicodemos, pedem o corpo de Jesus para enterrá-lo, para não permitir que ele se torne mais um indigente. José de Arimateia leva para um de seus sepulcros uma propriedade que ele tinha nova, sem ter sido utilizada ainda, aonde eles preparam o corpo de Jesus rapidamente antes de iniciar-se o Shabá. E segundo o relato de João, Nicodemos traz cerca de 35 litros de óleo perfumado feito com mirra e aloés. É com este produto que eles embalsamam o corpo de Jesus, para muito tristemente cerrar o sepulcro e deixar para trás a esperança de Israel. Que Deus te abençoe.